Amém, irmãos? Bom dia. Hoje vamos dissertar um pouco sobre a quarta-feira, amém? E cujo título é A Porta do Evangelho é Aberta aos Gentios. Então, para começar, vamos ler o versículo de oração, que é Atos capítulo 10, versículo 43, que fala: Nele todos os profetas dão testemunho do que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Bom, no dia de hoje, a quarta-feira, a gente vai ler muito sobre os milagres acontecendo através do apóstolo Pedro. Começando lá em Atos 9, do versículo 32 até o 35, onde a gente vê a cura de Enéas, né? Um homem paralítico, e através de Cristo ele foi curado. Amém? Vamos começar essa leitura. Bom, vamos lá. A cura de Enéas, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E no 35 fala: Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Bom, no versículo 34 ele fala: Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. No segundo parágrafo de quarta-feira, a gente lê o seguinte: Mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém, a igreja continuou a crescer. Não somente ali, mas também na Judéia, Galiléia e Samaria. O Espírito Santo continuou atuando e fazendo milagres por meio do apóstolo Pedro. Ou seja, o Espírito Santo ainda tinha liberdade para operar na igreja em Jerusalém por intermédio dele. Então, a gente vê muito sobre essa liberdade com o Espírito, né? Então a gente vê o Espírito agindo através de Pedro, não é? Como ele fala no próprio versículo: Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém? São obras da carne, mas frutos do Espírito. Então Pedro Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo, que nem a gente vê. O Espírito Santo ainda tinha liberdade para operar na igreja de Jerusalém por intermédio dele. Amém? Não são obras do apóstolo Pedro, mas através do Espírito Santo ele continuou atuando e fazendo milagres ali. Amém? Bom, mais à frente a gente vai ver outro milagre realizado a partir do versículo 36 até o versículo 43, que é sobre a ressurreição de Dorcas, né? Mas vamos focar aqui no versículo 40 até o 42. Vamos lá. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente está vendo esses milagres acontecendo por intermédio de Pedro, mas por meio do Espírito Santo que estava atuando nele, não é? Como a gente viu no segundo parágrafo e como a gente vai ver mais para frente, através desses milagres que estão acontecendo, né? Então, a obra, ela é verdadeira, ela avança através do Espírito, o Espírito fluindo em nós, não é? Vamos então ler Depois a gente vê outra passagem a partir do capítulo 10, do versículo 9 em diante. Mas aqui no último parágrafo, a gente vai ler: Durante a fala de Pedro, ocorreu algo extraordinário. Conforme lemos, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo.
pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles em alguns dias. Todos estes relatos nos mostram que o Espírito Santo tinha muita liberdade de ação por intermédio de Pedro. Que essa liberdade seja mantida entre nós. Ó Senhor Jesus. Amém?